Eu sei que toda essa história que vem sendo divulgada aqui neste canal, a respeito de que o que realmente pode ser observado do espaço que se encontra acima da nossa atmosfera, quando se está em órbita ao redor da Terra, como a bordo da estação espacial, por exemplo, ao invés de ser algo repleto de planetas, estrelas, galáxias e tudo mais, como é afirmado pela ciência, ao invés disso, inexplicavelmente, tudo o que realmente pode ser observado do espaço não é nada mais do que um profundo, vazio, escuro e completamente preto. E eu sei que só de supor que uma coisa dessas possa realmente ser verdade, isso já parece ser mesmo uma completa loucura. Mas vocês se lembram que no penúltimo vídeo que foi postado aqui no canal, chamado Nibiru não é um planeta, nós comentamos a respeito de que, quando a gente resolve pesquisar mais a fundo a respeito de tudo o que envolve a verdadeira história deste nosso planeta e quanto ao surgimento da raça humana sobre a Terra, e tenta descobrir a verdade de maneira incondicional, seja ela qual for, é realmente surpreendente o fato de que, quanto mais nós formos nos aprofundando em nossas pesquisas a respeito de todo este assunto, mais poderemos perceber que, aos poucos, a ciência vai deixando de fazer tanto sentido e, inexplicavelmente, muita coisa que é afirmado pela religião e que normalmente parecem se tratar de informações totalmente fantasiosas, passam a não parecer mais se tratar de coisas tão abstratas como normalmente parecem. E eu só estou falando isso simplesmente porque, logo no início dessa semana, eu me dei conta que deixei de notar um importante detalhe nessa história toda. É isso porque acabei me dando conta, e até meio que me surpreendi, quando percebi que tudo isso que estamos afirmando já há algum tempo aqui neste canal, de que no espaço na realidade não existe nada, ou pelo menos nada que realmente possa ser observado, surpreendentemente, parece se tratar de um fato bíblico. E que, acreditem ou não, pode provar de certa forma nada mais nada menos que a própria existência de Deus. É isso mesmo que vocês ouviram, meus amigos. Muito embora este canal não seja exclusivamente voltado para assuntos religiosos, hoje pretendemos mostrar a todos vocês fortes evidências capazes de provar que Deus não é um mito e que Ele realmente existe. E é sobre este assunto que vamos falar no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao canal O Ser do Ser. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal O Ser do Ser. Bom, Deus existe realmente ou não? Seria ele apenas um mito, como muitos acreditam? Ou será que ele realmente existe? E crenças religiosas à parte, o fato é que esta é, sem dúvida nenhuma, uma questão que há muito tempo vem intrigando religiosos, pesquisadores e cientistas do mundo todo. Mas acredito que nesta minha busca pela verdade, eu acabei, meio que sem querer, tropeçando em um fato que, sem dúvida nenhuma, poderá provar a todos vocês algo realmente muito importante. O que, sem dúvida nenhuma, lembra muito aquilo que Jesus falava, que então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois acredito sinceramente que as evidências que iremos mostrar agora para vocês poderá realmente provar, de certa forma, que Deus não se trata apenas de um mito e que, sem dúvida nenhuma, a sua existência se trata de algo muito mais real do que todos podem imaginar. Mas, para que vocês possam entender melhor todo este assunto, primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa para algumas pessoas que, aparentemente, se mostraram meio que incomodadas com toda essa ideia de que o que realmente existe no espaço não é nada parecido com aquilo que a ciência vem afirmando há tanto tempo que existe. E que, na verdade, tudo o que realmente existe lá fora
não passa de um grande e profundo vazio escuro. Onde, depois de verem algumas evidências contidas nas imagens do acoplamento da cápsula Blue Dragon à estação espacial, que foram mostradas no vídeo anterior, e que não deixam a menor dúvida quanto a essa questão, resolveram então acreditar que a única resposta sensata para tudo isso seria que, na verdade, a estação espacial não existe, ou que pelo menos não esteja no espaço, e que, na verdade, tudo isso se trata apenas de uma grande fraude. Mas quanto a isso, eu gostaria de lembrar a todos vocês que a estação espacial já foi visualizada, filmada e fotografada por inúmeros astrônomos aqui da Terra. E além disso, existem alguns aplicativos para que as pessoas possam saber o dia e a hora exata em que a estação será visível na sua região. Esta imagem que vocês estão vendo agora são imagens da estação espacial sendo filmada enquanto passa pelo céu de São Paulo, feita por alguns jovens que utilizavam um desses aplicativos. E se vocês pararem para pensar, vocês verão que, na verdade, a estação espacial se trata apenas de mais um satélite, assim como milhares de outros que também estão em órbita ao redor do nosso planeta, e que são utilizados para as mais diferentes finalidades. Você mesmo deve possuir aí na sua casa uma TV digital via satélite. E essa antena que está fixada aí no seu telhado está apontada para um satélite geoestacionário, que é um tipo de satélite que circula a Terra muito próximo à linha do Equador, e que possui uma velocidade que o permite circular o planeta na mesma velocidade da rotação da Terra. E se ele está girando na mesma velocidade que a Terra, isso faz com que ele fique tecnicamente parado em relação à superfície do planeta. E é por esse motivo que, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que quanto mais ao sul ou mais ao norte do planeta vocês estiverem em relação à linha do Equador, maior será a inclinação dessas antenas. E quanto mais próximo à linha do Equador, menor será essa inclinação. É isso simplesmente porque ela tem que ficar apontada para a linha do Equador. Vejam agora a diferença da inclinação de uma antena fixada em uma casa em Santa Catarina e uma antena fixada em Rondônia, por exemplo. Então vejam bem, meus amigos. Se os satélites existem, é realmente muito provável que a estação espacial também exista, porém de maior tamanho que os satélites convencionais e que, diferente dos outros satélites, ela pode ser tripulada. E pelo menos até onde eu entendi dessa história toda, é que é realmente muito provável que aquelas imagens foram realmente feitas no espaço. E onde, como vocês já sabem, não se pôde observar qualquer tipo de estrela, mesmo quando aquelas imagens estavam sendo feitas em regiões onde era noite e não havia qualquer outro tipo de luminosidade. Assim como todos vocês também já sabem, foi afirmado pelo astronauta americano. Mas aí então fica uma grande questão. Se as estrelas não existem lá no espaço, por que nós as vemos quando estamos aqui na Terra? E a minha teoria, para poder explicar este fenômeno, pelo menos até o início dessa semana, era que, na verdade, todo este céu azul que podemos observar acima da superfície deste nosso planeta, na verdade se trata apenas de uma espécie de plano de fundo interativo, para esconder de nós o que realmente existe fora dessa nossa realidade. Embora acredito que eu não estivesse muito longe da verdade, o fato é que eu me lembrei que no texto de Gênesis, onde é descrito como o próprio Deus teria criado todo este nosso mundo, existe algo realmente muito interessante e que parece falar exatamente a esse respeito. Pois, como muitos de vocês já devem ter percebido, mesmo eu não pertencendo a nenhuma denominação religiosa, eu realmente acredito muito em Deus, e que foi Ele quem nos deu a vida e criou todo este nosso planeta. Mas, ao contrário do que muitos acreditam, eu pessoalmente tenho certeza que não seja Ele quem está no comando deste nosso mundo hoje. Simplesmente porque já aconteceram tantas coisas ruins ao longo da história e que ainda continuam acontecendo até os dias de hoje, que não precisa ser nenhum
tipo de expert para se chegar a essa conclusão. E é por isso que eu acredito que aquela parábola dos meeiros homicidas que é contada na Bíblia possa explicar muito melhor tudo isso que eu estou tentando dizer. A qual diz o seguinte: houve outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. Tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará a sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão produto em seu tempo. Mateus 21, versículos de 33 a 41. Neste trecho da Bíblia, Jesus deixa claro que o verdadeiro Deus é o Senhor da vinha e que foi Ele quem a criou, mas a deixou aos cuidados de outros para que eles a cuidassem, os quais são descritos nesta parábola como sendo os meeiros homicidas. E com toda certeza, acredito que esses seres que estão no comando de todo este nosso mundo hoje podem realmente ser descritos como sendo verdadeiros homicidas. Pois bem, mas voltemos então um pouco nos textos bíblicos para verificarmos como Deus teria criado todo este nosso mundo. Lendo o que está escrito no primeiro capítulo e primeiro versículo do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, onde está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estão debaixo do firmamento daquelas que estão por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra, e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas e ervas que contenham semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marque o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-as no firmamento dos céus para que iluminassem a terra, presidissem ao dia e à noite e separassem a luz das trevas. Deus viu que isso era bom.
sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o 4º dia. Mas agora, eu gostaria de pedir desculpa a todos vocês se a minha interpretação dessa passagem da Bíblia estiver porventura equivocada. Mas achei realmente muito interessante a forma como essa descrição de como todo este nosso mundo teria sido criado se encaixa quase que perfeitamente nessa grande verdade que há muito tempo vem sendo escondida de toda a humanidade, de que o que realmente existe acima da nossa atmosfera não passa de um grande vazio escuro e completamente preto. Pois vejam bem, no princípio, Deus criou os céus e a terra estava informe, ou seja, sem forma definida ainda, e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Bom, se não houvesse atmosfera e tudo o que pudéssemos enxergar ao olhar para cima fosse o espaço, ou seja, todo este grande e profundo vazio, escuro e completamente preto, acredito que sem dúvida nenhuma, seria como se estivéssemos olhando para um verdadeiro abismo, não é verdade? E seguindo, o texto diz assim: Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estão debaixo do firmamento daquelas que estão por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céus. E acredito que todos vocês devem concordar comigo que o firmamento ao qual o texto se refere é todo este céu azul que compõe aquilo que chamamos de atmosfera e que podemos observar quando estamos na superfície deste nosso planeta. E acredito que as águas que estão por cima do firmamento são as águas que caem com a chuva. Pois bem, e depois disso ainda diz o seguinte: Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marque o tempo, os dias e os anos. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite. E fez também as estrelas. Agora prestem bem atenção nessa parte. Deus colocou-as no firmamento dos céus para que iluminassem a terra, presidissem ao dia e à noite e separassem a luz das trevas. Deus fez estrelas e colocou-as no firmamento dos céus. Bom, agora acredito que não haja mais dúvida alguma. Pois, como o próprio texto diz, Deus fez estrelas e colocou-as no firmamento dos céus. Ele não as colocou acima do firmamento, ou acima dos céus, e que é onde se encontra o abismo, o qual acredito que seja como o texto se refere ao espaço. Será que ficou claro o que eu estou tentando dizer? Ele as colocou no firmamento, o qual foi criado posteriormente, e que é todo este céu azul que compõe aquilo que chamamos atmosfera. E acima dessa nossa atmosfera, segundo este texto que descreve como o próprio Deus teria criado todo este nosso mundo, ou toda essa nossa realidade, não existe nada, além de um grande abismo, escuro e completamente preto. E por que ele iria se referir ao espaço como sendo um grande abismo? Simplesmente porque antes que o firmamento ou a nossa atmosfera fosse criada, e não houvesse ainda nenhuma gravidade, tenho certeza que qualquer coisa que estivesse sobre a superfície da Terra poderia literalmente cair para cima, ou seja, para o abismo. Então, Deus criou o firmamento, não para esconder de nós o que realmente existe lá fora, e sim para que fosse possível a nossa presença neste mundo. E também para que não ficássemos o tempo todo olhando para o completo vazio da inexistência que existe fora da sua criação, e que é o espaço, ou abismo, como é descrito no texto, onde realmente não existe nada, pois foi no firmamento onde Deus encerrou a sua criação. Bom, não sei para vocês, mas pelo menos para mim essa versão da criação, mesmo não tendo sido formulada por nenhum cientista consagrado mundialmente,
explica perfeitamente o porquê de não podemos observar nada no espaço, e que é simplesmente porque Deus não criou nada lá. Simples assim. E por que eles escondem essa grande verdade da humanidade? Simplesmente para que o homem não acredite em duas coisas. Primeiro, na existência de Deus, ou seja, que Ele, o Pai do Cristo, realmente existe. E também para que não acreditemos na existência dos nossos inimigos, ou seja, nos meeiros homicidas, cujo líder se fez Deus neste nosso mundo e está a enganar a humanidade desde o início dos tempos. Mas acredito que tudo isso, com certeza, poderá ser mudado novamente assim que chegar o dono da vinha e seu espírito novamente pairar sobre as águas deste nosso planeta. Pois assim como é contado na parábola de Jesus, depois da vinda do Filho, é somente isso que está faltando acontecer. Bom, espero que tenham realmente gostado do vídeo. O meu muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Muita paz, um forte abraço e até a próxima.